Eu cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho Teológico. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nessa oportunidade estaremos dando continuidade ao panorama bíblico que estamos fazendo e vamos estar aprendendo sobre Jeremias, né? Vamos fazer um panorama aqui sobre Jeremias, né? O profeta chorão ou o profeta das lágrimas, né? Nós vamos trabalhar aí sobre este profeta. Lembrando, quero aqui apresentar mais alguns personagens com esse nome, né? E no decorrer da aula estarei citando. Quem foi Jeremias? Jeremias profetizou no reino em Judá no final do século 7 e no início do século 8, quando foi o período de declínio do sul, marcado pelos reinados de seus últimos monarcas. O profeta Jeremias falou sobre o avanço inevitável da Babilônia, que culminou no exílio do povo judeu. Nesse estudo bíblico, vamos conhecer aí sobre sobre quem foi Jeremias, o que a Bíblia diz sobre ele. Ele era filho de Ilquias, nasceu em Anatote, um território benjamita, da tribo de Benjamim. Ocorreu aproximadamente 650 anos antes de Cristo, no final do reinado de Manassés, de Judá. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente 3 quilômetros de distância, né? 3 quilômetros de distância de Jerusalém, né? Conforme está escrito no capítulo 21, versículos 17 a 18 de Josué, e Jeremias capítulo 11, verso de número 21 a 23. Então, podemos observar que Jeremias era um sacerdote, além de ser um profeta. Ele viveu num período dos mais conturbados da história do Oriente, do Antigo Oriente, né? Quando Jeremias nasceu, nasceu em Israel, o reino do norte era a capital de Samaria. Já havia caído há pelo menos 70 anos diante do Império Assírio, que era quem dominava de forma avassaladora aquela região. Então o nome Jeremias pode ter sido escrito de duas formas diferentes. Uma mais longa, Yermiyahu, e outra mais curta, Yermia. No grego, esse nome aparece como Jeremias. Existem duas possibilidades para o seu significado. Jeremias significa o Senhor edifica, no sentido de exaltar o Senhor lança. Então, considerando aí o significado do nome do pai do profeta Jeremias, Ilquias, que significa o Senhor é a minha porção, né? Muito provavelmente a família de Jeremias era uma família fiel ao Senhor, mesmo durante as terríveis práticas de idolatrias do reinado de Manassés, né? Jeremias teve sua infância, e seu reinado no período de Manassés e Amon foram caracterizados com apostasia naqueles dias, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo 21. O período do rei Manassés anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai. Apesar disso, na cidade sacerdotal Anatote, Jeremias teve contato com a tradição religiosa do seu povo, e ali ele cresceu em um lar temente a Deus, que foi aí instruído na lei do Senhor e recebeu profundo conhecimento das profecias anteriores como Amós, profecias dos profetas anteriores como Isaías, Amós, Oséias. Então essa situação interna de Judá é lamentável por conta do declínio religioso e do paganismo, né, que imperava ali, que se espalhava pela nação. Então o ambiente internacional também era bastante movimentado. Havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios, os babilônicos. Então esse era o cenário que Jeremias passou a ser seus primeiros anos, aliás. Então o chamado dele, como se deu, né? O chamado de Jeremias, quando o rei Manassés morreu, provavelmente Jeremias já tinha cerca de 10 anos de idade. Amora, filho de Manassés, governou Judá por 2 anos, em 642 a 640, e depois quem assumiu o trono foi o jovem Josias,
que governou de 460 a 440 a 409, né? Então Jeremias foi chamado pelo Senhor como profeta do 13º reinado de Josias, né? Ele já tinha 13 anos de reinado e Deus chamou o profeta Jeremias. Então em 627, no registro aí de sua convocação, a Bíblia enfatiza a forma soberana de Deus, como Deus chamou ele. Antes de te formar do ventre te conheci, antes que te saísse da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Jeremias capítulo 1, versículo de número 5. Né? Então, diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias alegou ser incapaz de desempenhar tais tarefas, pois não passava de um menino. Curiosamente, essa foi a mesma objeção feita aí por Moisés quando Deus chamou, né? Êxodo capítulo 4, verso 10, o rei Salomão também fez uma observação semelhante quando assumiu o trono, né? Lembrando que Jeremias é citado como profeta Jeremias várias vezes no seu próprio livro e também em outros livros da Bíblia, 1 Crônica, 2 Crônicas, Mateus, e vários outros livros da Bíblia vai fazer citação de Jeremias como profeta. Então, o ministério de Jeremias, ele exerceu seu ministério em um período, pelo menos 40 anos, né? De 40 anos significa sua chamada para o ministério profético ocorreu em 627 ou 626. Então, o profeta Jeremias continuou profetizando, né? Até pouco depois da queda de Jerusalém, em 587. Assim, ele profetizou durante o reinado dos 5 últimos reis de Judá, a saber, Josias, Joacás, Joaquim, Jeoaquim, Joaquim, Zedequias. Esses reis foram os reis que, no período que o Jeremias profetizou, né? Então, um fato importante, interessante, é que no início do seu ministério, o profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história mundial. Por exemplo, entre 627 a 626, o Assurbanipal, o último grande rei da Síria, e Candalanu, o governador da Babilônia, morreram. Então, Nabopolassar, pai de Nabucodonosor, se aproveitou daquele momento conturbado e de enfraquecimento do Império Assírio, se tornou rei da Babilônia. Isso acabou culminando aí com a conquista da Síria no florescer do Império Babilônico em 605 como a maior potência mundial, né? Então o ministério profeta de Jeremias começou em Anatólia, provavelmente ele permaneceu ali alguns anos durante esse período, e possível que fosse visto aí judeus apenas como um profeta insignificante de um pequeno vilarejo, né? Existe um período de silêncio no ministério de profeta Jeremias, que dura cerca de 13 anos, 621 a 609. Então, durante esse período, não há qualquer informação sobre a sua vinda ou a sua vida, né? Provavelmente ele foi nesse tempo que ele acabou migrando aí de Anatólia para a capital Jerusalém, ok? Então, após a morte de Josias, o Joacás foi colocado no trono de Judá, mas só reinou por 3 meses e foi deposto aí por faraó Neco para servir aos interesses do Egito, e em seu lugar Neco colocou Jeoaquim. E o profeta Jeremias era contra a aliança de Joaquim, inclusive foi os primeiros anos de seu governo que o profeta proclamou um importante sermão que resultou em seu banimento do templo e quase lhe custou a vida. Jeremias capítulo 7, verso 1 até o 8, né? E nós vamos ver aqui que o profeta também profetizou a morte de Joaquim, conforme está escrito no capítulo 22, versículo 18 e 19, e capítulo 36, versículo 30. Depois da morte de Joaquim, seu filho Joaquim assumiu, né, o trono em seu lugar. Mais jovem, monarca, governou apenas 3 meses e logo foi levado para a Babilônia. Para o seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedequias. E nesta época o Egito
e a Babilônia estavam disputando aí o controle daquela região. Então o profeta Jeremias rapidamente profetizou acerca da vitória de Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para que existisse o avanço para resistir ao avanço dos babilônicos, né? Mesmo recorrendo aí com uma possível aliança com o Egito, seria inútil, porque a Babilônia era um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. O profeta acabou sendo perseguido por causa desse posicionamento, né? Ele não era a favor. Jeremias 37, verso 3 e verso 17. Então a mensagem do profeta, apesar do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara. A mensagem pode ser profunda da seguinte forma. Primeiro, Jeremias, ele chocou o povo, ele convocou o povo para o arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Depois, o profeta, ele avisou que o tempo do arrependimento havia se esgotado e que Judá sofreria o juízo de Deus. Então, o juízo seria o mais severo, pois implicaria na perda da terra prometida. Depois ele profetizou sobre o cativeiro babilônico, porém também seria inaceitável que Jerusalém caíra aí diante de Nabucodonosor. O profeta mostrou, através de sua mensagem, que Judá mereceu o castigo. Quinto, o profeta Jeremias anunciou o templo de Jerusalém, anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Sexto, o profeta também anunciou que Deus salvaria o remanescente do seu povo por meio do auxílio. Então, quando o período do cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sobre uma nova aliança. Então, Jeremias 31, versículo 31 a 34, e no Novo Testamento também aponta isso em Lucas, 1 Coríntios e em Hebreus. Então, é possível perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme está registrado em seu livro, serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhe conduziam às provações. Nós vamos ver também a personalidade e vida do profeta Jeremias. Jeremias exerceu todo o seu ministério de uma maneira vigorosa, mesmo diante de muitas aflições, de muitas dificuldades. Ele teve uma vida bastante solitária por conta de muitas mensagens impopulares que ele transmitia, então ele se vivia mais sozinho, mais rejeitado. Deus, durante o ministério, é possível perceber a forma com que ele se envolveu pessoalmente com sua mensagem, de modo que ele sentiu antes mesmo do próprio povo a agonia e a aproximação do cativeiro babilônico. Então, o derramamento da ira de Deus por causa do pecado do povo. Então, Jeremias vai fazer essa tratativa. O profeta foi proibido pelo Senhor de se casar e formar uma família. Dentro da Bíblia é um dos primeiros que se ouve falar. Isso mostra que isso era para que a vida de Jeremias servisse com um sinal de transformação, com o exílio resultaria aí em vida cotidiana para do povo. Jeremias capítulo 16, versículo de número 2. Jeremias experimentou angústia tão grande durante a sua vida que, por conta do seu lamento, ele ficou conhecido popularmente como profeta chorão. Jeremias 4, versículo de número 19, Jeremias 8, verso 18, 21, Jeremias 9, verso 1 e 10 e Jeremias 13, verso 17. Jeremias foi preso, teve sua vida ameaçada por várias vezes. Na verdade, o conteúdo de sua mensagem colocaram a posição de liderança de Judá. Por isso, muitas vezes, Jeremias parecia testar a sua missão, pois ela lhe ocasionava grandes problemas, inclusive seus parentes e conhecidos. Ele era alvo de zombaria e todos o amaldiçoavam. Então, com base nos detalhes registrados por Baruque, seu escriba, é possível perceber que tinha Jeremias uma personalidade muito forte, repleta de contraste. Ele era um homem honesto, gentil, afetuoso, um profundo observador analítico.
e ao mesmo tempo inflexível. Apesar de se lembrar com frequência, o profeta Jeremias era uma pessoa otimista, de oração. Ele superou qualquer timidez que pudesse ter no início seu ministério, né? E Jeremias, o final do ministério dele, após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias havia se espalhado, né? Até mesmo na Babilônia. O rei Nabucodonosor deixou em Jeremias em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que foram levados cativos, né? Então nós podemos ver que apesar de que havia uma tradição que afirmava que Jeremias morreu apedrejado por judeus em Táfnis, né? E nós vamos observar aqui esses detalhes, né? Outra informação importante, que existia outro Jeremias. Nós vamos ver que existem vários outros personagens com esse nome. Eu falei isso no início do vídeo, né? Então o mesmo nome conhecia o profeta judeu, por exemplo, dentre os quais se destaca o chefe da clã da tribo de Manassés, 1 Crônicas 5, 24, 3 guerreiros que se ajuntaram a Davi em Ziclag, 1 Crônicas 12, versículo 4, versículo 10 e versículo 19, pai de Rumutai, esposa do rei Josias, pai de Rumutai, que era esposa do rei Josias, 2 Reis 23, versículo 31 e 24, 18, e Jeremias 52, 1. O pai de Jazanias, um contemporâneo do profeta Jeremias, Jeremias 35, verso 3, um sacerdote que retornou da Babilônia após o exílio em Zorobabel, no livro de Jeremias. Ele cita aí 3 ocasiões esse nome, e não é possível dizer exatamente quantas pessoas diferentes que ele se refere aí. Em Neemias capítulo 10, verso de número 2, capítulo 12, verso 1 e capítulo 12, verso 1, verso 12 e verso 34. Então é importante mencionar aí que esses outros homens, para que nenhum deles seja confundido com o profeta Jeremias, não é? Então é de fundamental importância termos a base, não é, dessas informações, e nós podemos ver que quando vamos observar, todas essas informações está contida no seu livro, não é? Tem uns comentários interessantes, não é? Esse aqui é um deles, é pequenininho, né? Mas traz bastante informações, bastante informativo esse material, né? Aí nós vamos ver que o teor da mensagem do profeta, quão dura era a mensagem do profeta Jeremias, e ele falou de forma dura, de forma severa, porque Deus mandara, né? Então nós vamos ver que o outro lado da edição pastoral, nós vamos ver que dá uma sustentação do início do profeta Jeremias, do ministério dele, né? Jeremias capítulo 1, versículo 2, Jeremias 25, 3, e quando ele ainda era jovem, Jeremias capítulo de número 1, verso 6. Ele prosseguiu até 586 e pode ser dividido em 4 períodos. O primeiro período foi durante o rei Josias, que vai de 627 a 609, com apenas 8 anos de idade. Josias foi nomeado rei pelo povo da terra, a expressão que indica uma camada rural da sociedade, né? Então ele era de lá. Então no início desse reinado, Jeremias proclamou um julgamento contra Israel e Judá por causa de sua infidelidade a Jeová, a Deus, né? E sua adesão às idolatrias, a deuses estranhos. Então, especialmente os deuses garantiria a fertilidade da natureza, os chamados Baalins, né? Então, no âmbito internacional, a sua situação política está mudando, né, rapidamente. A Síria, grande potência da época, se enfraqueceu, né? Ela foi se enfraquecendo cada vez mais. Josias, já maior de idade, aproveitava o enfraquecimento para realizar ampla reforma e procurar tomar o território que antes era do reino de Israel setorial e que pertencia à Síria desde a queda de Samaria em 722. Josias deixou de pagar impostos cobrados pelos dominadores e promover a reforma religiosa. O segundo período vai durante o reino de Joaquim, 609 a 598
a.C. Com a decadência da Assíria, por exemplo, a queda de Nínive, os outros povos entram no cenário. Vamos citar aqui os médios, os babilônicos e também os egípcios, que tenta prosseguir, que tenta ressurgir depois de um período de decadência muito grande. Com isso, a Palestina volta a ser palco da disputa política e militares. Josias morreu no Egito por volta de 609. Nós vamos ver isso em 2 Reis 23 e versículo 29. Quando tenta ele impedir a discussão de Faraó Neco, que procurava deter o avanço da Babilônia. Então Neco depõe Joacás, que sucederá Josias, e coloca no trono de Judá o depóstico Joaquim, e o povo detestava Joaquim. Jeremias critica violentamente esse rei quando ele vai usar, está escrito no capítulo 22, verso 13 a 19. Então, essa época, o famoso discurso sobre o templo, nós vamos ver no capítulo 7, verso de número 1 a 15, e no capítulo 26 também ele volta a frisar sobre isso, que custou a vida dele. Esse discurso foi duro e custou a sua vida. O discurso contra o templo foi conservado em 2 versões. Nós vamos ver em Jeremias 7, versículo 1 a 15, e Jeremias 26, versículo de 1 a 24. Primeiro destaca o conteúdo, o segundo as circunstâncias. Então, ocorreu de setembro de 609 e abril de 608. Então, quando Jeremias colocou-se no pátio do templo a denunciar a confiança da população judaica, ou judalita, no caso do templo, de Jeová como uma falsa previu a destruição do santuário. Então tal autoria, ou tal autora acontece lá em Siló, enfim. Na ocasião do sacerdote do templo, Jeremias cometera aí uma dupla blasfêmia. Isso era eles que diziam, falaram em nome de Jeová e falaram contra a casa de Jeová. Então Jeremias confirmou suas palavras perante o tribunal e só não morreu porque alguém se lembrou do nome dos profetas Miquéia, que séculos antes pregaram o destino parecido com o templo, para a cidade e que nada sofrera. Então, no começo do seu governo, Joaquim se preocupa em construir um novo palácio, exatamente no momento em que a crise econômica se agravava, pois Judá estava obrigada a pagar tributos ao Egito. Então, Jeremias denuncia o governo de Joaquim como ganancioso, o assassino e violento, pois não cumpre a função real que exerceu, que era para exercer com justiça e com direito de proteger os mais fracos. Observe que essa frase já é antiga. Tá? Joaquim, do contrário do seu pai, ele não conhecia a Jeová. A Babilônia surge como grande potência logo depois da queda da Síria, sob o reinado de Nabucodonosor II. Jeremias adverte os israelitas que os babilônicos em breve invadirão o país. Jeremias 4, versos 5 a 6, Jeremias 5, verso 15 e 16. Então, provavelmente por volta de 605, quando Nabucodonosor II venceu a Faraó Neco e ameaçou a Judá, e o profeta foi ao pátio do templo e anunciou a destruição de Jerusalém. Por isso ele foi preso por Fassum, chefe da guarda do templo, surrado e colocado no tronco por uma noite. Depois disso foi-lhe proibida a entrada no templo. Proibir a entrada do sacerdote no templo. Podemos observar que assim mesmo Jeremias continuou denunciando, enfim. Jeremias ele era um homem de coragem. Jeremias mandou queimar o escrito, Joaquim mandou queimar o escrito e prender Jeremias e Baruque. Então ele queimou tudo. Esse Joaquim não era flor que se cheira, não, ele perturbava mesmo. O terceiro período é o período do reinado de Sedecias, ou seja, 597 a 586. Sedecias assumiu o trono com 21 anos de idade para dirigir em Judá e anunciar aí, com várias cidades destruídas, e economia desagonizada, enfim. Então Jeremias nesse terceiro período. O quarto período é depois da queda de Jerusalém, em 586,
Nabucodonosor II e resolve destruir Jerusalém, totalmente incendiar o templo, o palácio, as casas e derruba as muralhas, mas permite que Jeremias fique no país. Então o profeta vai viver em Godolias. Godolias governou, novo governador de Judéia, né? Nesse momento, Godolias é assassinado por um grupo antibabilônico quando se vê forçado a fugir para o Egito, né? Então, obrigando aí Jeremias a ir com eles. Então, esse período foi também um período negro. Quando vamos observar todo o contexto dessa historicidade profética, nós podemos dizer que a missão de Jeremias fracassou em querer que o povo retornasse à ruína, à genuína aliança com Deus. Ele tornou uma espécie de Moisés fracassado, que viveu em seu povo que viu seu povo perder as instituições, sua própria terra, e se apresentar como um grande solitário. Jeremias 17, 15 e 17. Jeremias 15, verso 17. É incompreendido e perseguido até pelos membros da sua família. Jeremias 12, verso 6, Jeremias 20, verso 10, Jeremias 16, verso 5 a 9. Nunca chegou a ser pai. Jeremias 16, verso de 1 a 4. Foi arrastado contra a sua vontade para o Egito. Nenhum vestígio restaram lá naqueles dias. Ok? Então, ele foi arrastado, né, a sua vontade aí, contra a sua vontade para o Egito, e nenhum vestígio vamos ver sobre a sua tumba. Então, no entanto, vamos ver as características que nos apresenta este livro, né? As características de Jeremias as mais positivas possíveis, né? Nós vamos ver as confissões que ele faz, né? Os lamentos que ele trabalha, que ele vai fazer sobre essa demanda, né? E quando vamos para algumas, ele vai fazer declarações, por exemplo, muito forte, né? No capítulo de número 15, verso 10 a 11 e versículo 2, ele questiona se vale a pena ser profeta e confessa que está sendo tentado a desistir, a aceitar a cooptação, ser normal. Cooptação é ser normal, passar para o lado daqueles a quem critica para sair da solidão que é obrigado a viver. Então, ele começa a trazer, lamenta com seus contemporâneos, familiares, tentam matar, lá em Anatote, né? Quando jovem ele questiona por que persiste em prosperidade dos ímpios, né? Em paz dos apóstatas e etc. Ele apela a Jeová contra os seus perseguidores, denuncia a nova trama contra a sua vida e assim sucessivamente. Podemos notar aí que usando aí uma forte imagem, um forte apelo para que o povo o ajudasse, né? O ajudasse. Então podemos observar que dentro dessa proposta do profeta Jeremias, ele foi um homem muito corajoso. Ele foi um homem muito corajoso, não teve medo de trazer aí as problemáticas que ele tinha, né? E ele não teve medo de expor isso, né? Vamos ver que ele fez um contexto, dentro do contexto sociopolítico, o ministério ele se estendeu aí por mais de 40 anos. Então, dentro do contexto histórico, conforme nós já trouxemos aqui, sabendo muito pouco acerca da procedência de Jeremias, e o prefácio do livro, no capítulo 1, versículo 1 a 3, diz que ele nasceu em Anatote e que nasceu de um pai que era Euquias. Anatote é uma vila que ficava aí cerca de 4 quilômetros do noroeste de Jerusalém, ok? Então essa informação é importante. O rei procurou a situação, reparar a situação imediatamente quando ocorreu aí, de forma a falar sobre a reforma de Josias, né? E quando vamos ver todo esse processo, né, da demanda do profeta Jeremias, nós vamos ver que ele profetizou no período de Joaquim, no período de Jeoaquim, no período de Zedequias,
primeiro Josias, depois Joacás, depois Jeoaquim, depois Joaquim, depois Edequias, né? Então, um total de 5 reis. Ele vai tratar sobre o fracasso moral de Jerusalém, né? O fracasso da sua capital, né? Jerusalém. E ele vai tratar de forma muito dura com questões que estava aí deturpando todo o mandamento. Ele teve visões, tal como a visão da amendoeira, como a panela fervente voltada para o Nordeste, simbolizava a mensagem contra juízo, contra Judá, profetizada lá por a vara de amendoeira, que é Shapni. Isso ilustrava que o Senhor estava vigiando, não é? Ou seja, Judá, a fim de trazer um julgamento sobre o povo pecador. Já a panela fervente representava o exército invasor do norte, que conquistaria Judá. Então, tinha essas visões tinham um significado, não é? Conforme já trouxe aqui. Essas visões tinham um significado, e não era pouca coisa não, era coisas tremendas, coisas grandes, né? E assim sucessivamente. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa em nossos corações. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas.